O consenso geral entre os cientistas é que não há evidências significativas que apoiem a existência de fantasmas e muitos veem essas crenças como uma forma de pseudociência. Porém, ao longo dos anos, encontramos muitas evidências indicando o oposto. Não afirmamos que aparições completas nos assombram à noite, mas há provas suficientes de que o espírito de alguém persiste de alguma forma após a morte. Neste vídeo, analisaremos 5 casos que podem convencer você de que fantasmas e vida após a morte existem. Agora, antes de começarmos, eu só gostaria de dizer que, caso você ainda não tenha visto, relançamos recentemente o Destino Desclassificado. É o nosso canal dedicado exclusivamente a conteúdo sobre OVNIs e teorias da conspiração. O canal passou por altos e baixos, mas estamos de volta. Além dos vídeos semanais sobre OVNIs e teorias da conspiração, lançamos uma nova comunidade gratuita. Se você busca a verdade, é entusiasta de OVNIs ou questiona a narrativa oficial, acesse o link na descrição para entrar na nossa comunidade gratuita. A comunidade será paga futuramente, mas entrando agora, o acesso gratuito é vitalício. Obrigado pelo apoio. E agora, se ainda não fez isso, apague as luzes, relaxe e aproveite. William George Jr. Existem inúmeros relatos de supostas reencarnações e já destacamos alguns casos bem conhecidos, como James Leininger e Shanti Devi, em vídeos anteriores. A reencarnação, que significa tomar carne novamente, é reconhecida por várias religiões e sistemas de crenças como a ideia de que a alma renasce. A maioria das pessoas fica intrigada com o que acontece depois que morremos e a ideia de ter vivido vidas anteriores cativa nossa imaginação. Você sabia que 1/3 dos americanos acredita em vida antes e após a morte? Essa crença é atraente, pois oferece a esperança de que podemos crescer e nos aprimorar em vidas futuras. Vamos analisar o caso pouco conhecido de William George. William George Sr. era um pescador tlingit com sentimentos contraditórios sobre a reencarnação, apesar da crença comum em sua cultura de que as almas retornavam ao clã. Ele disse ao filho Reginaldo sobre suas dúvidas e afirmou: "Se reencarnação existir, eu voltarei. Como seu filho, vai me reconhecer pelas mesmas marcas de nascença que tenho hoje." Ele apontou 2 pintas proeminentes, cada uma com cerca de 1,5 cm de diâmetro, uma no topo do ombro esquerdo e a outra na parte interna do antebraço esquerdo. Ele ainda deu a Reginaldo um relógio de ouro herdado da mãe e pediu que ele o guardasse, dizendo: "Eu vou voltar, guarde este relógio para mim, eu vou ser seu filho." Apenas algumas semanas depois, William desapareceu de seu barco de pesca Seine em circunstâncias misteriosas e nunca mais foi visto. Pouco depois, sua nora ficou grávida e durante o parto, enquanto estava sob anestesia, ela sonhou com William George e quando acordou, seu bebê havia nascido em segurança. O bebê tinha pintas na parte superior do ombro esquerdo e na superfície volar do antebraço esquerdo. O menino foi chamado de William George Jr. À medida que crescia, seus pais observaram muitos traços que confirmavam que ele era a reencarnação de seu avô. Ele compartilhava muitos dos mesmos gostos e desgostos de seu homônimo e andava mancando, assim como William Sr. Jr. demonstrava conhecimento impressionante em navegação e redes de pesca, mesmo sem nunca ter aprendido, apesar do medo irracional de água. A maneira como ele se dirigia aos parentes também era semelhante à de seu avô, e ele chamava sua tia-avó de irmã e seus tios e tias de filhos e filhas. Ele demonstrava preocupação paternal com o comportamento deles e grande familiaridade com locais ligados a William George Sr. Aos 4 ou 5 anos, Jr. fez um de seus reconhecimentos mais notáveis. Um dia, sua mãe decidiu mexer em sua caixa de joias e espalhou o conteúdo no quarto. Enquanto ela fazia isso, Jr. entrou no quarto e avistou o relógio de ouro do avô. "Esse é o meu relógio", ele exclamou. E pegou o relógio, segurando-o firmemente por um tempo, permitindo com relutância que sua mãe o devolvesse à caixa de joias. Várias vezes depois, ele pediu para ver seu relógio, e à medida que foi crescendo, insistiu que lhe dessem o relógio, embora isso nunca tenha acontecido. A família acreditava firmemente que William George Jr. era uma reencarnação direta de seu avô, William George Sr. Você acha que ele era mesmo, ou existe uma explicação mais plausível para as semelhanças? Cemitério Bachelor's Grove. Fantasmas são frequentemente percebidos como os espíritos daqueles que já faleceram, servindo como uma ponte entre nossa existência física e o além. Já apresentamos muitas histórias de fantasmas neste canal, mas uma em particular ficou marcada em nossas mentes devido ao contato que tivemos com a família do fotógrafo.
A imagem, conhecida como o fantasma do cemitério Bachelor's Grove, parece mostrar uma figura fantasmagórica sentada solenemente em uma lápide, olhando para baixo na direção de um túmulo. Graças à internet, essa imagem agora é muito conhecida e depois que a mostramos em um dos nossos vídeos em 2017, um parente da senhora que tirou a foto nos procurou para contar a verdadeira história da imagem. O parente de Judy Huffels, a fotógrafa, entrou em contato conosco por e-mail e foi isso que ele nos contou. No fim dos anos 1980, Judy e a irmã entraram no grupo paranormal Sociedade de Pesquisa de Fantasmas, fundado por Dale Kaczmarek. E no outono de 1991, a sociedade planejou uma viagem ao cemitério Bachelor's Grove, um lugar que era considerado um ponto de grande atividade paranormal. Os túmulos lá datam de 1834 e o cemitério fica próximo a uma estrada que agora está fechada. Mas antigamente era frequentado por famílias do crime organizado da época da Lei Seca, que usavam o cemitério e sua lagoa adjacente para execuções e descarte de corpos. O cemitério e a área ao redor têm uma história bastante sombria. No século XIX, o cavalo e a carroça de um fazendeiro ficaram presos na lagoa e o fazendeiro se afogou. Ao tentar libertar seu cavalo da carroça, o animal também acabou se afogando. Depois, nas décadas de 1960 e 1970, o cemitério foi profanado por vândalos e lápides foram destruídas e caixões foram desenterrados. Também houve relatos de rituais de culto sendo realizados no cemitério, e ele se tornou um ímã para vândalos, satanistas e entusiastas do paranormal. No dia em que Judy visitou, foi decidido que, para minimizar qualquer tipo de interferência, apenas um membro da Sociedade de Pesquisa de Fantasmas seria permitido no cemitério por vez. Então, quando Judy entrou e tirou a fotografia, ela era a única presente. A câmera que ela usou era uma Olympus automática, 35mm telefoto, usando filme infravermelho de 35mm. Após cada foto tirada, a câmera avançava o filme automaticamente para o próximo quadro e, por causa desse design, era impossível fazer dupla exposição da imagem. Após tirar a foto, levou uma semana para receber as revelações. Quando Judy mostrou a imagem a Dale Kaczmarek, apareceu a mulher fantasmagórica. Ele então iniciou uma investigação junto a Eastman Kodak. Tanto no negativo quanto na foto impressa para autenticar, a Kodak conseguiu confirmar que a mulher estava presente em ambos, no negativo e na impressão. E na opinião deles, não havia sido adulterada. Isso descartou que a foto tenha sido alterada durante ou após a revelação, indicando que, se fosse fraude, haveria uma pessoa real sentada na lápide diante da câmera. Embora fosse possível, Judy tinha 100% de certeza de que estava sozinha no cemitério. Avançando para 2015, quando Zak Bagans entrou em contato com Judy e a levou para Las Vegas para entrevistá-la em um episódio de seu programa Ghost Adventures Aftershocks. Para o bem do programa, ele supostamente pagou a um especialista sênior em Photoshop $25.000 americanos para autenticar a foto, e a conclusão foi que a imagem e o negativo eram genuínos. Na época, Zak Bagans também ofereceu comprar o negativo original de Judy para seu museu paranormal em Las Vegas, mas ela recusou. Vale ressaltar que Judy não lucrou com a imagem de nenhuma forma e não tinha motivo para mentir sobre sua autenticidade. Você acha que essa é uma das melhores fotos de fantasmas ou há uma explicação mais plausível? Fantasma na Janela, o Castelo de Tantalum é uma ruína impressionante do meio do século XIV localizado a 5 km a leste de North Berwick, em East Lothian, Escócia. O castelo está no topo de um promontório diante da Bass Rock, com vista para o Firth of Forth. A fortaleza tem uma história violenta e foi sitiada pela primeira vez pelo rei Jaime IV em 1491, além de ter sido gravemente danificada durante a invasão da Escócia por Oliver Cromwell em 1651. Hoje, ela é administrada pela Historic Environment Scotland e atrai milhares de visitantes todos os anos. Um desses visitantes foi Cristóvão Acheson, que em 2008 tirou uma série de fotografias do castelo e de seu cenário dramático. Na época, ele não notou nada em comum, porém, quando chegou em casa e revisou as fotos em sua câmera, descobriu esta imagem assustadora. Dê uma olhada. Uma figura desconhecida espreita por uma janela gradeada, usando uma fantasia de época com gola no pescoço. Esse tipo de vestimenta é normalmente associado aos períodos finais, Tudor e Stuart, aproximadamente entre 1560 e a década de 1630. Foi confirmado que não há manequins presentes no castelo, nem guias trajando fantasias. Alguns sugeriram que a imagem retrata o fantasma de uma vítima de uma das muitas batalhas que ocorreram ali. 3 especialistas em fotografia confirmaram que a fotografia não foi alterada.
Aitchison declarou: "Eu não estava ciente de ninguém ou de qualquer coisa na minha foto. Só percebi a anomalia quando voltei para casa." Alguns acham que a imagem é só luz refletida nas pedras, enquanto outros creem que seja o rei Jaime V da Escócia ou até Oliver Cromwell. Essa imagem é pouco conhecida fora da Grã-Bretanha e não teve tanta divulgação quanto outras de fantasmas. Queremos saber sua opinião sobre ela. Experiência de quase morte. Por vários meses, Tessa Romero, que mora em Málaga, na Espanha, vinha se sentindo mal. Ela havia ido ao médico várias vezes, mas apesar de terem feito vários exames, nunca conseguiram descobrir o que havia de errado com ela. Ela sentia que seu corpo estava falhando e ninguém conseguia encontrar a causa. Certa manhã, Tessa estava deixando seus filhos na escola quando, de repente, sentiu claramente que estava à beira da morte. Antes que seu coração parasse de bater completamente por agonizantes 24 minutos, ela foi oficialmente declarada morta, mas felizmente, os médicos conseguiram trazê-la de volta à vida. Tessa foi profundamente marcada pelo ocorrido e recorda em detalhes como se sentiu após sua morte. A primeira coisa que senti foi uma paz imensa. Pela primeira vez em muito tempo, não havia mais dor física ou emocional. O sofrimento tinha acabado, disse ela. Senti um alívio profundo, como se um enorme peso tivesse sido tirado de mim, lembra Tessa, flutuando pelo quarto e olhando para o seu corpo. Uma das partes mais confusas foi sentir-se totalmente no controle de sua nova forma. Ela se descreveu como viva, desperta e consciente, mesmo estando tecnicamente morta. No entanto, na época, os médicos não podiam ouvi-la nem vê-la flutuando acima deles. Ao ser trazida de volta à vida, Tessa tinha certeza de que o que viveu não foi um sonho. Era real, tudo ao redor dela parecia diferente, e ela tinha uma sensação muito estranha. Como se o mundo tivesse passado por um filtro antigo e o tempo não funcionasse mais do mesmo jeito, ela disse. Tudo parecia mais lento, mais denso e carregado de significado. A experiência mudou a visão de Tessa sobre vida e morte. Ela costumava ter um medo profundo de morrer, alimentado por sentimentos de escuridão, incerteza e dor associados à passagem. Agora ela vê a morte como transição, não como fim absoluto. É como atravessar uma porta para um lugar onde tudo faz sentido, onde o amor e a paz envolvem tudo. Eu não tenho mais medo disso e cada momento se tornou precioso. Essa revelação coincide com relatos de outras pessoas que viveram experiências de quase morte, descrevendo sensações parecidas de flutuar fora do corpo e paz. Alguns até descreveram ter visto Jesus, Deus e anjos, ou encontrado um amigo ou parente que já havia falecido. Curiosamente, ninguém relatou ver uma luz, mas todos acharam a experiência transformadora. Talvez só saibamos o que ocorre após a morte quando realmente passarmos por isso. Mas é interessante, até reconfortante, ouvir aqueles que foram trazidos de volta do limite e como eles não têm mais medo do que será inevitável para todos nós. Aparição na entrada da garagem. Esta próxima desafia a explicação, a menos, é claro, que seja uma farsa. Foi gravado por uma câmera de segurança, em plena luz do dia, e parece mostrar uma figura semi-transparente se movendo por um bosque de árvores na beira de uma propriedade, antes de se abaixar e desaparecer atrás de um carro estacionado. Também nas imagens, há um homem que pode ser visto organizando algo na traseira de seu carro estacionado, aparentemente alheio ao fantasma, que passa a poucos metros dele. Dê uma olhada. As imagens foram postadas no Reddit pelo irmão do homem do vídeo. A mãe deles notou a anomalia primeiro, pois assistia ao monitoramento de segurança esperando flagrar um galo, que pode ser ouvido ao fundo das imagens quando a figura misteriosa aparece na tela. Ela fica a cerca de 6 metros dentro da mata, exigindo atravessar ou estar além de uma cerca de arame farpado. Em resposta às sugestões de que poderia ser um vizinho ou alguém passando pela propriedade, o autor original esclareceu que a casa fica no meio do nada, sem vizinhos próximos. O responsável pelo upload diz que sempre houve uma atmosfera assustadora no quintal, principalmente na infância. Outro familiar relatou ter visto coisas estranhas e sofrido paralisia do sono enquanto morava lá, o que o impedia de dormir em certa parte da casa durante visitas. Vários espectadores comentaram sobre o local onde a figura se abaixou, sugerindo que pode ter um significado desconhecido e que talvez valha a pena cavar ali.
Curiosamente, quem publicou o vídeo nota que, cerca de 9 metros à esquerda, há um poço antigo. Será que há ligação entre o poço e a figura semi-transparente que circula a propriedade? Gostaríamos de saber mais sobre o caso. Conte pra gente o que você acha nos comentários. Então é isso por hoje. Esperamos que você tenha gostado. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito. Fique seguro e a gente se vê na próxima.